O Natal sempre foi o momento que Luísa mais esperava. Mesmo sendo cadeirante, ela adorava sentir a magia da família reunida. Mas naquele ano, algo cruel a esperava. Ao chegar à casa da filha, Amanda, carregando presentes e esperança no coração, Luísa foi recebida com olhares frios e sorrisos falsos. No momento em que se aproximou da mesa lindamente decorada, Amanda, ao lado do marido e da sogra, olhou para ela com desdém e disse na frente de todos: "Mãe, não precisamos de você aqui. Vá se sentar." O riso da filha e da sogra ecoou pela sala, cada gargalhada cravando uma dor profunda no coração de Luísa. Mas ela não sabia que naquela ceia, entre luzes e enfeites, uma virada inesperada e emocionante estava prestes a acontecer. E a vida estava prestes a mostrar que amor verdadeiro não depende de sangue. Se essa história tocou você, siga o podcast Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Aqui, cada episódio é um caminho de dor, esperança e superação, porque cada caminho deixa uma marca. Eu sou Luísa, e a dor de ser desprezada pelos próprios filhos é algo que ninguém deveria sentir. Sempre batalhei sozinha, mesmo sendo cadeirante, para criar meus filhos com dignidade e amor. Trabalhei como cozinheira, costureira, e cuidei de tudo para que Amanda tivesse oportunidades que eu jamais tive. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada lágrima escondida era apenas para vê-la sorrir e crescer. Mas aquele Natal, tudo parecia desmoronar. Ao entrar na casa de Amanda, toda decorada para a ceia, percebi o olhar frio dela, o sorriso forçado do marido e a influência da sogra pairando sobre tudo. Cada detalhe da mesa parecia me lembrar de que eu não era bem-vinda ali. E quando ela falou aquelas palavras cruéis, meu coração se partiu diante de todos. Foi naquele instante que percebi que nem sempre o sangue garante amor e reconhecimento. Mas assim como a vida nos testa, ela também nos dá oportunidades de reviravolta. E foi entre luzes de Natal e olhares surpresos que algo inesperado começou a acontecer. Um gesto de amor verdadeiro, vindo de quem escolhe estar conosco por coração e não por obrigação, iria mudar tudo. A chegada à casa de Amanda foi um misto de esperança e medo. Luísa empurrava sua cadeira de rodas com cuidado, observando cada detalhe da decoração. Luzes piscando suavemente. A árvore majestosa no canto da sala. A mesa posta com toalha vermelha, pratos delicados e velas acesas. Cada objeto parecia simbolizar a alegria que ela sempre imaginou sentir junto de sua família. O aroma de peru assado e especiarias misturava-se ao silêncio carregado de tensão, enquanto Amanda a observava com aquele sorriso frio, quase calculado. Luísa respirou fundo, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções que sentia, lembrando-se de cada sacrifício, cada noite em claro, cada lágrima escondida, que a trouxeram até aquele momento, ainda esperando pelo reconhecimento que parecia nunca chegar. Ao se aproximar da mesa, Amanda se levantou abruptamente, fazendo questão de marcar espaço entre a mãe e os demais convidados. O marido dela segurava discretamente seu braço, lançando olhares cúmplices à sogra, que mantinha o queixo erguido com aquela expressão de superioridade que sempre a irritara. Luísa sentiu cada detalhe penetrar na sua alma como lâminas. O desdém explícito, a indiferença calculada, a rejeição em sua forma mais cruel. Ela colocou os presentes cuidadosamente na mesa lateral, tentando manter o sorriso que sempre usou como escudo, aquele mesmo sorriso que já a salvou em tantas outras situações difíceis. Mesmo quando seu coração queria desmoronar, cada passo era pesado, não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso da dor emocional que a consumia lentamente. Amanda, com aquela arrogância natural, não perdeu tempo. Na frente de todos, com a voz levemente elevada, disse: "Mãe, você não precisa se preocupar com nada aqui. Essa ceia é para a família de verdade." A risada contida da sogra ecoou atrás dela, e os olhares dos convidados passaram a ser cúmplices ou constrangidos. Mas nenhum ofereceu apoio real. Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés por um instante. Cada palavra parecia cravar-se em sua alma como uma lâmina invisível. O silêncio do ambiente era denso, quebrado apenas pelos murmúrios e pelo tilintar dos talheres, enquanto ela se sentava lentamente na cadeira de rodas, segurando o lenço que havia bordado para aquele momento especial, tentando conter as lágrimas que insistiam em aparecer. O filho adotivo, André, sentado do outro lado da mesa,
Observava a cena com o coração apertado. Casado, com sua esposa ao lado, ele sentia a necessidade de intervir, mas também sabia que qualquer ação abrupta poderia agravar ainda mais a humilhação da mãe. Ele tinha aprendido, ao longo dos anos, que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelo amor e pela lealdade. Cada gesto de Amanda e da sogra apenas reforçava essa lição, mostrando de forma cruel que nem sempre quem deveria amar, ama. André respirou fundo, segurou discretamente a mão de sua esposa e decidiu que seria ele, com calma e firmeza, a trazer esperança para aquele momento sombrio. Enquanto todos começavam a servir a ceia, Luísa tentava se manter presente, sorvendo pequenas porções de comida, mas sentindo-se invisível, como se sua vida e seus sacrifícios não importassem. Cada garfada era acompanhada de lembranças do passado, noites sem dormir para cuidar da filha, trabalhos exaustivos para garantir roupas novas, livros e pequenas alegrias que ela nunca poupou de Amanda. Tudo parecia inútil agora, perdido diante do desprezo explícito e da arrogância que a filha demonstrava sem qualquer remorso. E ainda assim, uma pequena chama de esperança permanecia acesa dentro de Luísa, lembrando-a de que a vida sempre pode dar voltas inesperadas. No meio da ceia, Amanda começou a contar histórias engraçadas da infância, sempre destacando exageros negativos sobre a mãe, como se quisesse ridicularizar cada esforço e cada cuidado. Os convidados riam, alguns sem perceber a maldade por trás. Outros apenas por educação. Luísa ouvia cada palavra, sentindo seu coração apertar, mas mantendo a cabeça erguida. O filho adotivo, André, não podia mais se calar. Com voz firme e compassada, comentou sobre a coragem e dedicação de Luísa, lembrando a todos que ela era a responsável por criar duas vidas com amor incondicional, mesmo enfrentando limitações físicas e dificuldades imensas. Amanda lançou um olhar irritado a André, tentando silenciá-lo, mas ele não recuou. A esposa de André apoiava discretamente suas palavras, oferecendo pequenas confirmações de afeto que deixavam Luísa emocionada. A sala estava tensa, cada frase uma batalha silenciosa. Os convidados começaram a perceber que havia algo errado na dinâmica familiar. Não era apenas uma ceia comum, mas um campo de batalha emocional, onde o amor verdadeiro e a bondade de Luísa contrastavam com a arrogância e frieza de Amanda. Cada gesto de André reforçava que justiça e lealdade ainda existiam, mesmo quando a própria filha parecia ter perdido a sensibilidade. Quando chegou a hora da sobremesa, Amanda tentou retomar o controle, oferecendo doces com um sorriso falso, enquanto cochichava com a sogra. Luísa, no entanto, sentiu uma força renovada dentro de si, inspirada pela presença do filho adotivo e sua esposa. Ela percebeu que, mesmo em meio à humilhação, havia pessoas que realmente a valorizavam, que reconheciam sua luta e que estavam prontas para apoiá-la quando o momento certo chegasse. O contraste entre desprezo e amor era evidente, tornando a tensão quase palpável. No final do jantar, Amanda se levantou abruptamente, chamando todos para cantar os parabéns ou abrir presentes, tentando desviar a atenção da própria humilhação que acabara de impor. Luísa, sentada na cadeira de rodas, sentiu cada passo dela como um lembrete do passado e da distância que se criou entre mãe e filha. Mas também sentiu algo novo. A certeza de que aquele Natal não terminaria sem uma reviravolta, sem que a justiça e o reconhecimento chegassem de alguma forma, mesmo que fosse inesperada. O filho adotivo, André, segurou discretamente o braço de Luísa e sussurrou palavras de encorajamento, lembrando-a de sua força e de que nem todos esquecem gestos de bondade e amor. O olhar de Luísa se encontrou com o dele, e naquele instante, uma promessa silenciosa foi feita. A vida ainda reservaria momentos de vitória, e a humilhação que sofrera não duraria para sempre. E assim, entre luzes, risos falsos e murmúrios de uma ceia de Natal aparentemente perfeita, Luísa começou a sentir que o destino estava prestes a se manifestar, que aquela noite guardava surpresas capazes de transformar a dor em triunfo e a rejeição em reconhecimento, provando que amor verdadeiro e lealdade sempre encontram uma forma de prevalecer. A manhã seguinte trouxe uma mistura de silêncio e expectativa dentro da casa de Amanda.
Luísa acordou cedo, ainda sentindo o peso emocional da noite anterior, mas determinada a não deixar que a humilhação definisse sua presença naquela família. A cadeira de rodas rangia levemente enquanto ela se movia pela cozinha, observando os preparativos para o almoço de Natal que Amanda e a sogra organizavam com entusiasmo, quase como se quisessem reforçar a distância entre mãe e filha. Cada movimento, cada risada contida, cada comentário jocoso sobre Luísa era absorvido por ela como se fossem lâminas invisíveis. Mas a presença de André ao seu lado, e sua esposa a apoiando discretamente, trazia uma sensação de força e resiliência que antes ela desconhecia. O contraste entre o desprezo explícito da filha biológica e o amor genuíno do filho adotivo se tornava mais evidente a cada instante, criando uma tensão quase palpável dentro da casa. Enquanto Amanda coordenava a preparação dos pratos, falando alto e rindo das pequenas desventuras do passado de Luísa, a mãe permanecia silenciosa, absorvendo cada detalhe. Ela lembrava-se de quando passou noites em claro bordando panos, cozinhando pratos simples com amor, garantindo que seus filhos tivessem algo que ela própria não teve na infância. O ressentimento crescia, mas ao mesmo tempo, a memória desses momentos reforçava a certeza de que ela jamais se curvaria diante do desprezo. André percebeu cada olhada de Amanda, cada sorriso falso, e decidiu que era hora de deixar claro para todos que Luísa não era apenas uma espectadora passiva naquela dinâmica familiar. Ele começou a elogiar discretamente a mãe, comentando sobre sua força, coragem e dedicação, lembrando a todos presentes que aquela mulher cadeirante havia superado obstáculos inimagináveis para criar uma família, ainda que fosse rejeitada pela filha. Amanda, com seu jeito arrogante e influenciada pela sogra, não gostou nem um pouco da intervenção de André. Ela lançou olhares de censura e tentou desviar a atenção da conversa, insistindo em fazer piadas que ridicularizavam Luísa, mas agora o efeito não era o mesmo. Alguns convidados começaram a perceber o contraste entre a frieza de Amanda e a dignidade de Luísa, e mesmo os olhares contidos passavam a transmitir questionamento sobre quem realmente merecia respeito. Luísa, sentada em sua cadeira de rodas, começou a perceber que a humilhação não duraria para sempre, que havia testemunhas do verdadeiro caráter de cada um ali, e que o amor verdadeiro de André era a prova de que família não se mede por sangue, mas por lealdade e dedicação. No meio da tarde, quando a cozinha se enchia de aromas irresistíveis, André e sua esposa começaram a preparar algumas surpresas para Luísa. Pequenas ações que mostravam gratidão e carinho. Um gesto simples, como colocar sua bebida favorita ao alcance da mãe, era suficiente para reacender uma chama de esperança em seu coração. Luísa sentiu-se valorizada de uma forma que Amanda jamais poderia oferecer, e a diferença entre a filha biológica e o filho adotivo nunca pareceu tão evidente. Cada sorriso, cada palavra de apoio de André fortalecia a sensação de que a vida ainda podia oferecer justiça, mesmo diante de tanta crueldade. Amanda continuava tentando dominar a narrativa, apontando falhas do passado de Luísa, rindo de pequenas imperfeições e buscando a aprovação da sogra. Mas a tensão já começava a se inverter. Os convidados mais atentos percebiam o esforço de Amanda em manipular a percepção alheia, enquanto Luísa, silenciosa, mantinha-se firme, digna e calma. André então decidiu intervir de forma mais direta, contando discretamente para alguns familiares e amigos sobre os sacrifícios que Luísa fez para criar Amanda e proteger a família, mostrando que a verdadeira força e bondade vinham dela, e não da arrogância da filha. No meio da tarde, uma situação inesperada aconteceu. A sogra tentou colocar mais lenha na humilhação, dirigindo um comentário sarcástico diretamente a Luísa, questionando sua capacidade e mobilidade. Mas André se levantou com firmeza e, com uma voz que ninguém pôde ignorar, lembrou a todos da coragem da mãe, da sua força para superar dificuldades e do amor que ela sempre demonstrou, inclusive quando a filha biológica a desprezou. A sala ficou em silêncio, cada palavra reverberando, e mesmo Amanda e seu marido não puderam evitar o constrangimento diante da evidência do caráter e dignidade de Luísa. Luísa sentiu uma onda de emoção tomar conta do corpo. Pela primeira vez desde a chegada, sentiu que sua presença estava sendo reconhecida de maneira justa. Cada gesto de carinho do filho adotivo e sua esposa tornava a humilhação anterior menor,
enquanto o contraste com a frieza de Amanda ficava cada vez mais evidente. A dignidade de Luísa brilhava mais do que qualquer decoração de Natal, mais do que qualquer prato luxuoso ou sorriso falso. Era a prova de que a verdadeira família, aquela que se importa de coração, sempre encontra uma forma de se manifestar. Enquanto a tarde avançava, pequenas situações iam se desenrolando. Presentes que André discretamente preparou para a mãe, olhares de respeito de alguns convidados e pequenas ações de cuidado que pareciam simples, mas carregavam enorme significado. Luísa começou a perceber que, apesar da dor, a vida ainda tinha surpresas reservadas para ela. Cada gesto de amor e reconhecimento aumentava a sensação de que a vitória não estava longe, e que a filha biológica, por mais arrogante e influenciada que fosse, não teria a última palavra sobre sua dignidade. Amanda começou a perceber a inversão de atenção. Os olhares antes focados em seus comentários e piadas, agora se voltavam para Luísa, admirando sua paciência, coragem e força. O silêncio desconfortável da filha e da sogra começou a pesar na sala, e Luísa, mesmo sem falar, sentia que algo estava mudando. O filho adotivo, André, permanecia firme, transmitindo segurança e mostrando que o amor verdadeiro sempre se manifesta, mesmo nos momentos mais difíceis, e que a reviravolta estava se aproximando. A ceia continuava, e cada prato servido se tornava um lembrete visual do contraste entre a humilhação e o carinho. Luísa começou a sentir que aquela noite não seria apenas mais uma humilhação. Seria o momento em que a dignidade e a justiça começariam a se mostrar, preparando o terreno para o ápice da história. Cada gesto de André, cada palavra de apoio da esposa dele, cada olhar atento dos convidados era um passo rumo à reviravolta que transformaria dor em vitória. Ela sabia que, apesar das lágrimas e do desprezo da filha biológica, algo dentro daquele ambiente começava a mudar. A vida ainda tinha planos para ela. E a presença do filho adotivo e sua esposa era a prova de que a verdadeira família vai muito além do sangue. O Natal, que parecia perdido, começava a se tornar o palco de uma transformação emocionante e inesquecível. O dia avançava lentamente, e a ceia de Natal continuava, mas a tensão no ar se tornava quase palpável. Luísa permanecia sentada na cadeira de rodas, observando cada movimento da filha biológica, Amanda, que se movia pela sala com uma arrogância que beirava a insolência. A sogra, como sempre, seguia cada gesto com um sorriso de superioridade, reforçando a sensação de desprezo que pairava sobre Luísa. Mas algo havia mudado. A presença firme de André e sua esposa criava uma barreira invisível, protegendo a mãe e mostrando a todos que o amor verdadeiro e a lealdade não podiam ser ignorados. Cada gesto de desprezo de Amanda parecia agora desmoronar diante da evidência silenciosa de gratidão e respeito que Luísa começava a receber. Enquanto todos se serviam das sobremesas, Amanda não perdeu a oportunidade de ridicularizar novamente a mãe. Comentou em voz alta sobre a dificuldade que Luísa tinha em se locomover, insinuando que a cadeira de rodas a tornava incapaz de participar plenamente das tradições familiares. Luísa respirou fundo, sentindo a raiva misturada à dor, mas manteve a calma. O filho adotivo, André, não pôde mais se conter. Levantou-se lentamente, segurando discretamente a mão da mãe, e falou com firmeza e clareza para todos ouvirem. Ele lembrou a todos que Luísa havia passado a vida inteira lutando contra desafios enormes, incluindo limitações físicas, para garantir que cada um ali tivesse conforto, educação e amor. Sua voz não tremia, e cada palavra parecia iluminar a sala, deixando a arrogância de Amanda cada vez mais evidente. Os convidados começaram a perceber a injustiça do comportamento de Amanda e da sogra. Alguns olhares que antes eram cúmplices com a filha biológica, agora se voltavam para Luísa com admiração e empatia. Cada gesto de André, cada palavra de reconhecimento sobre a força da mãe, fazia com que o ambiente mudasse lentamente, como se a própria atmosfera estivesse se inclinando a favor de Luísa. Mesmo a esposa de André, que permanecia ao lado dele, reforçava com pequenos gestos de carinho e aprovação, mostrando que a justiça estava começando a se manifestar. E que aquele Natal poderia se transformar em um momento de virada. Amanda, percebendo que sua humilhação não estava mais funcionando, tentou recuperar o controle, mudando de assunto, rindo de histórias antigas de Luísa
e tentando desviar a atenção dos convidados. Mas cada tentativa apenas reforçava o contraste. Luísa permanecia digna, silenciosa, mas com uma força que ninguém podia ignorar. O filho adotivo, com sua postura firme, transmitia uma mensagem clara. Amor verdadeiro e lealdade têm valor muito maior do que arrogância e desprezo. E a vida ainda estava reservando sua reviravolta para a mãe. Enquanto os convidados se aproximavam da árvore de Natal para abrir presentes, Luísa começou a sentir algo diferente. Pequenos gestos que antes passariam despercebidos agora se tornavam significativos. A atenção de André, os sorrisos discretos de alguns convidados, até mesmo os olhares surpresos de pessoas que não conheciam toda a história, criavam uma tensão positiva, indicando que algo estava prestes a acontecer. Era como se a energia do ambiente estivesse mudando, e Luísa pudesse sentir que aquele Natal, que começou com humilhação, estava prestes a se tornar inesquecível. No meio da troca de presentes, André se aproximou de Luísa e discretamente colocou um embrulho especial em seu colo. O olhar da mãe se encheu de surpresa e emoção. Mesmo em meio à humilhação que sofreu, havia gestos de carinho que lembravam a todos que sua bondade e dedicação não passaram despercebidas. Amanda e a sogra perceberam o movimento, e a expressão de desconforto começou a surgir em seus rostos. Era a primeira vez que a arrogância e o desprezo de Amanda encontravam resistência real e visível, e a humilhação que ela impôs à mãe começava a inverter-se lentamente. O ambiente estava carregado de emoção. Cada convidado, consciente ou inconscientemente, começava a perceber a diferença entre a filha biológica e o filho adotivo. Luísa sentia a tensão se transformar em esperança. Cada gesto, cada palavra de reconhecimento, cada sorriso de empatia reforçava que a vida ainda podia retribuir o amor que ela sempre deu. Ela sentiu uma força renovada, como se estivesse prestes a ser recompensada não apenas pelo filho adotivo, mas pelo destino que, de forma silenciosa, se preparava para intervir. Amanda tentava manter a pose, mas sua arrogância começava a enfraquecer diante da realidade que se impunha. A sogra, percebendo a mudança de atenção e energia, franziu o senho, percebendo que o desprezo não estava mais funcionando. O filho adotivo, com paciência e firmeza, guiava o ambiente sem confrontos diretos, mostrando que a verdadeira vitória de Luísa não viria de brigas, mas do reconhecimento público de sua dignidade e coragem. Quando chegou a vez de abrir o último presente, André se levantou novamente e anunciou que havia algo especial para Luísa, algo que simbolizava gratidão, respeito e reconhecimento. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para ela, e até Amanda, sem saber como reagir, permaneceu parada, constrangida. Luísa sentiu o coração disparar. Cada batida lembrava-lhe que a vida ainda tinha surpresas reservadas, e que aquele momento poderia ser o ápice de sua reviravolta. O embrulho continha algo simbólico, algo que reconhecia todos os sacrifícios e dedicação de Luísa ao longo dos anos. Ao desembrulhar, ela sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Lágrimas começaram a surgir, mas eram lágrimas de vitória e reconhecimento. André segurou suas mãos, transmitindo força e amor, mostrando que ela não estava sozinha e que, mesmo rejeitada pela filha biológica, ainda tinha uma família verdadeira ao seu lado. O capítulo se encerra com Luísa olhando ao redor, percebendo que o ambiente, antes carregado de desprezo e humilhação, começava a se transformar em um espaço de reconhecimento, amor e gratidão. Amanda e a sogra estavam visivelmente desconfortáveis, sem palavras, enquanto André e sua esposa transmitiam segurança e carinho. Luísa, mesmo em sua cadeira de rodas, sentiu-se mais poderosa do que nunca. Sabia que a vida ainda tinha planos para ela, e que a humilhação sofrida naquele Natal estava prestes a se tornar apenas uma lembrança do passado diante da vitória que estava por vir. O fim da tarde caiu sobre a casa de Amanda, espalhando luz dourada pelas janelas e refletindo nos enfeites da árvore de Natal, criando um cenário que parecia em contradição com a tensão que ainda pairava no ar. Luísa permanecia sentada na cadeira de rodas, respirando fundo, sentindo cada detalhe ao seu redor com uma percepção aguçada. A arrogância de Amanda e da sogra ainda era visível, mas havia algo mudando. Os olhares dos convidados, antes cúmplices da filha, agora transmitiam admiração e curiosidade, como se começassem a questionar a verdadeira natureza da humilhação imposta à mãe.
Cada gesto de desprezo da filha biológica parecia perder força diante da dignidade silenciosa de Luísa e do apoio firme de André, que permanecia ao seu lado como um escudo invisível. Enquanto Amanda distribuía os últimos pratos de sobremesa, tentando manter a atenção da família em pequenos detalhes triviais, Luísa começou a perceber a sutileza da mudança ao seu redor. Pequenos sorrisos de empatia surgiam entre alguns convidados. Olhares de compreensão eram direcionados discretamente para ela, e a presença silenciosa e firme de André irradiava força. Ele não apenas defendia Luísa com palavras, mas também com ações simples, como ajustar sua cadeira para maior conforto, segurar discretamente sua mão ou incentivá-la a participar da conversa. Cada gesto transmitia o amor e a lealdade que a filha biológica jamais demonstrou, evidenciando que família verdadeira não é definida por sangue, mas por respeito e cuidado. Amanda, percebendo que suas tentativas de humilhação não surtiam mais efeito, tornou-se visivelmente impaciente. A sogra, sempre à espreita, sussurrava comentários que tentavam reforçar a arrogância da filha, mas o efeito não era o mesmo. Os convidados começaram a perceber o contraste gritante entre a frieza de Amanda e a coragem de Luísa, e a atmosfera da sala começou a mudar. O desprezo explícito da filha agora parecia vazio diante da dignidade inabalável da mãe e da demonstração silenciosa de amor do filho adotivo. Luísa sentiu uma onda de esperança subir pelo seu corpo. A humilhação sofrida há horas começava a perder força diante da realidade de que a justiça emocional estava se aproximando. Quando Amanda se levantou para cortar o bolo de Natal, tentou novamente chamar a atenção para si, contando uma história exagerada sobre a infância de Luísa, com a intenção de provocar risadas às custas da mãe. Mas o efeito foi diferente. Os convidados já não reagiam com risadas automáticas, mas com olhares atentos e silenciosos, começando a questionar a narrativa que antes aceitam passivamente. Luísa, respirando fundo, percebeu que sua paciência e dignidade estavam começando a se transformar em uma forma silenciosa de poder. André, percebendo a oportunidade, fez um comentário estratégico, lembrando a todos sobre os sacrifícios e a coragem de Luísa, destacando que ela havia enfrentado uma vida inteira de dificuldades para garantir conforto, amor e educação aos filhos, inclusive a própria Amanda. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Amanda, sentindo que seu controle estava escapando, tentou apelar para a sogra, esperando algum tipo de apoio imediato, mas até mesmo a mulher começou a perceber que a estratégia de humilhação já não funcionava. Os olhares dos convidados, antes indiferentes, agora eram carregados de respeito e admiração por Luísa, e a filha biológica não sabia mais como reagir. Cada detalhe da postura calma e digna da mãe, cada gesto de André mostrando amor e apoio, tornava o desprezo de Amanda ainda mais evidente e insustentável. Era como se a própria energia da casa estivesse se voltando a favor de Luísa. Quando os presentes foram distribuídos, André preparou um gesto que chamou a atenção de todos. Ele entregou à mãe um presente simbólico, algo que representava reconhecimento e gratidão. Luísa sentiu a emoção tomar conta do corpo, lágrimas de alegria surgindo nos olhos. Era o momento que reforçava que, apesar de toda a humilhação, amor e lealdade sempre encontram uma forma de se manifestar. Amanda e a sogra observavam, surpresas e sem palavras, enquanto os convidados começavam a entender a profundidade da história de Luísa, que não era apenas a mãe desprezada, mas uma mulher de força, coragem e dignidade incomparáveis. A tensão aumentou ainda mais quando Luísa, emocionada, levantou-se lentamente na cadeira de rodas para agradecer a todos pelo gesto, destacando o apoio do filho adotivo e sua esposa. Sua voz firme e clara ecoou pela sala, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não está no poder de humilhar, mas na capacidade de resistir, amar e manter a dignidade mesmo diante da adversidade. Cada palavra reverberava, fazendo Amanda e a sogra sentirem o peso da realidade. Desprezo gera vergonha, mas bondade gera respeito e reconhecimento. O ambiente da ceia, antes carregado de humilhação e tensão, começou a se transformar. Os convidados agora estavam atentos, absorvendo cada gesto de Luísa, cada palavra de André, e a diferença entre amor verdadeiro e arrogância ficava cada vez mais evidente. Amanda, percebendo que sua humilhação pública estava se invertendo, ficou paralisada,
incapaz de reagir. A sogra, igualmente sem saber como intervir, assistia silenciosa, percebendo que toda a postura de superioridade que ela tentou manter desmoronava diante da força e dignidade de Luísa. No momento em que André fez um pequeno discurso sobre gratidão, dedicação e amor incondicional, Luísa sentiu que algo dentro da casa havia mudado permanentemente. Cada olhar agora refletia respeito e admiração. E mesmo os mais indiferentes começavam a compreender a verdadeira importância da mãe, que, apesar de cadeirante e rejeitada pela filha biológica, jamais perdeu a coragem de amar e se doar. Era uma vitória silenciosa, mas poderosa, que começava a se manifestar diante de todos. Amanda e a sogra estavam visivelmente desconfortáveis, enquanto André e sua esposa transmitiam força e carinho, lembrando a todos que amor verdadeiro e dignidade sempre encontram uma forma de prevalecer. O ar dentro da casa de Amanda estava pesado, mas carregado de expectativa. Luísa permanecia sentada em sua cadeira de rodas, respirando fundo, sentindo o coração acelerar com cada movimento ao redor. Amanda tentava manter a postura arrogante, distribuindo sorrisos falsos e comentários irônicos, mas o efeito já não era o mesmo. Os olhares dos convidados, antes indiferentes, agora estavam atentos e carregados de admiração pela mãe, e cada gesto de desprezo da filha biológica se tornava mais evidente e desajeitado. A sogra, percebendo que a estratégia de humilhação estava falhando, tentava recuperar o controle, mas seus sussurros e olhares severos já não tinham poder sobre ninguém. Era como se a energia da casa tivesse mudado de lado, e Luísa sentia que o momento decisivo estava próximo. Enquanto todos se preparavam para a ceia, André tomou a dianteira discretamente. Ele começou a contar, de forma que todos pudessem ouvir, pequenas histórias do passado de Luísa que revelavam sua força, coragem e sacrifícios silenciosos. Cada palavra ecoava pela sala, mostrando que a mãe não era apenas alguém que enfrentava limitações físicas, mas uma mulher que, mesmo rejeitada e humilhada, manteve sua dignidade intacta e sua bondade presente. O contraste entre a arrogância de Amanda e a perseverança de Luísa ficava cada vez mais evidente, e os convidados começaram a perceber que estavam diante de uma verdadeira heroína. Amanda, sentindo a situação escapar de seu controle, tentou intervir, mas suas palavras soavam vazias e forçadas. A sogra a olhou preocupada, percebendo que cada tentativa de reforçar o desprezo apenas tornava a situação mais constrangedora. André, atento a cada detalhe, segurou discretamente a mão de Luísa e a incentivou a falar. A mãe respirou fundo, olhando nos olhos de todos, e começou a compartilhar com voz firme e emocionada os momentos difíceis que enfrentou, cada noite de luta, cada sacrifício feito para criar filhos, mesmo diante da rejeição da própria filha biológica. Sua voz era carregada de emoção e dignidade, e cada palavra fazia os olhares se voltarem para ela com respeito e admiração. Enquanto Luísa falava, André discretamente preparou uma surpresa que mudaria definitivamente o rumo daquela ceia. Um chamado inesperado surgiu do lado de fora da casa. Henrique Azevedo, um empresário respeitado que há anos fora ajudado por Luísa em um momento de necessidade, chegou pessoalmente para reconhecer publicamente a mãe. Ele havia sido impactado pela bondade de Luísa, e sua chegada transformou o ambiente em algo indescritível. Todos os olhares se voltaram para ele, e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Amanda e a sogra ficaram paralisadas, incapazes de entender o que estava acontecendo, enquanto os convidados observavam incrédulos. Henrique se aproximou de Luísa, com um sorriso caloroso, e declarou com firmeza: "Hoje, quero homenagear alguém que nunca deixou de acreditar no bem, mesmo quando foi desprezada e humilhada. Essa mulher é a verdadeira heroína desta família." Luísa sentiu o coração disparar. As lágrimas que surgiram não eram de tristeza, mas de emoção e vitória. A presença de Henrique e suas palavras públicas de reconhecimento mostraram que a verdadeira grandeza de uma pessoa não depende de quem a humilha, mas de quem reconhece seu valor. Amanda e a sogra estavam sem reação, o constrangimento visível em cada linha de seus rostos. O filho adotivo, André, então ergueu a voz, lembrando a todos que família é construída com amor, respeito e lealdade, e não apenas por laços de sangue. Ele destacou que Luísa sempre foi o pilar da família, mesmo quando rejeitada, e que sua força inspirava a todos a reconhecerem o verdadeiro valor do amor e da dedicação.
Cada palavra de André era carregada de emoção, e os convidados começaram a aplaudir discretamente, reconhecendo o que antes passava despercebido. A arrogância de Amanda e da sogra não tinha mais espaço. A reviravolta estava completa. Luísa, sentindo-se fortalecida, começou a se mover pela sala com a ajuda de André, cumprimentando cada convidado e mostrando que não havia rancor em seu coração, apenas dignidade e gratidão. A filha biológica tentou protestar, mas suas palavras soavam pequenas e vazias diante da magnitude da justiça poética que se desenrolava. Henrique sorriu, reforçando que Luísa não era apenas respeitada, mas agora reconhecida publicamente por sua força e bondade, e que sua história serviria de exemplo para todos presentes. Enquanto a ceia continuava, cada gesto de Amanda era agora ignorado. Sua tentativa de controlar a narrativa tinha falhado completamente. A sogra, percebendo que a humilhação não surtiu efeito, permanecia em silêncio, incapaz de recuperar sua postura de superioridade. André permaneceu firme ao lado de Luísa, transmitindo força e segurança, mostrando que o amor verdadeiro sempre prevalece. Os convidados se aproximavam de Luísa, oferecendo palavras de carinho e reconhecimento, e cada gesto reforçava que a humilhação sofrida havia se transformado em vitória. O ápice da emoção veio quando Henrique entregou a Luísa um presente simbólico, algo que representava não apenas gratidão, mas a justiça que a vida reservava para aqueles que perseveram no amor e na bondade. Luísa sentiu o peso do gesto, lágrimas escorrendo pelo rosto, e um sorriso de vitória surgiu. André segurou suas mãos, reforçando que ela não estava sozinha, e que seu valor era imensurável. Amanda e a sogra permaneceram em silêncio absoluto, observando a força e dignidade de uma mulher que elas tentaram diminuir, mas que agora brilhava diante de todos. O capítulo se encerra com Luísa olhando ao redor, sentindo que aquela ceia, que começou com humilhação e desprezo, se transformou em um momento inesquecível de reconhecimento, amor e justiça. A arrogância de Amanda e da sogra havia sido completamente derrotada pela força, dignidade e apoio de quem realmente a amava. Luísa sabia que a vida sempre devolve o que é plantado, e que a humilhação sofrida foi apenas o prelúdio de uma vitória memorável, que permaneceria na memória de todos para sempre. Luísa olhou ao redor da sala, respirando fundo, sentindo uma mistura de alívio, orgulho e emoção que mal cabia dentro dela. O desprezo que sentiu durante horas se transformou em uma vitória silenciosa, mas avassaladora. Cada olhar de admiração, cada gesto de carinho, cada palavra de reconhecimento, a lembrava de que, mesmo diante da humilhação, ela jamais perdeu sua dignidade. Amanda e a sogra, outrora arrogantes e seguras de seu poder, agora permaneciam mudas, incapazes de negar a força de uma mãe que, apesar de cadeirante e rejeitada, mostrou-se invencível diante do amor verdadeiro e da justiça da vida. André, segurando suas mãos com firmeza e ternura, reforçava que família não se mede por sangue, mas por lealdade, respeito e cuidado. Ele lembrava a todos que a verdadeira grandeza reside em reconhecer e valorizar aqueles que nos deram amor incondicional, mesmo quando rejeitados. Luísa sentiu que, naquele momento, não apenas recuperava seu espaço na família, mas também conquistava algo maior. A certeza de que a bondade e a perseverança sempre encontram uma forma de retribuição, muitas vezes de maneira inesperada, mas justa e memorável. Enquanto a ceia continuava, Luísa sorriu, sentindo o coração leve e cheio de gratidão. Aquele Natal, que começou com dor e desprezo, terminou com reconhecimento, amor e emoção. A humilhação que tentou abalar sua alma se transformou em um lembrete poderoso. Quem planta desprezo colhe vergonha, mas quem planta amor e dignidade colhe respeito e vitória. E foi assim que Luísa, a mãe desprezada, se tornou inesquecível para todos, lembrando que, mesmo nas piores humilhações, a vida sempre reserva uma reviravolta para aqueles que nunca deixam de acreditar no amor e na justiça.